Efésios 4, 12 e 13. Antes de nós lermos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Não respondam, tá? Eu sei que às vezes você já tem a resposta na ponta da língua ou não tem. Então, para pensarmos. Primeira pergunta. O que nós mais fazemos quando nos reunimos num culto? O que toma a maior parte do nosso tempo? Essa você pode responder. Palavra, certo? Por quê? Porque nós passamos a maior parte dos nossos cultos estudando a Bíblia. Porque o púlpito fica no centro da igreja. Para que serve tudo isso? Esse texto vai responder essas perguntas para a gente. Então, eu quero ler ele, e aí nós vamos orar, e nós vamos estudá-lo. Versículos 12 e 13. Eu vou ler o 11, para a gente pegar um pouquinho do contexto, tá? Diz assim: E ele designou uns, ele está se referindo a Cristo, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e com corações quebrados pelo que cantamos, nós pedimos, comece em nós. A mudança que precisa ser feita na Tua igreja, precisa ser feita na nossa família, precisa ser feita na nossa comunidade. Nós pedimos que comece em nós. Que sejamos os agentes transformados, usados pelo Senhor para transformar esse mundo. Pedimos assim por esse momento de estudo e que por meio dele o Senhor nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Esses dois versículos respondem duas perguntas. Primeiro, por que Cristo nos deu o ensino na igreja? Versículo 12. E a segunda pergunta é até onde ou até quando nós devemos aprender. Ok? Vamos tentar lembrar um pouquinho do que está acontecendo no capítulo 4. Paulo, lá no versículo 1, ele implorou aos Efésios que eles andassem, que eles vivessem de maneira digna, ou de maneira coerente com o chamado deles. E esse chamado é o mesmo nosso. Então nós somos chamados a andar de maneira digna, correta, de acordo com o nosso chamado. Mas que chamado é esse? Ele não fala. Mas ele dá algumas dicas. Versículos de 1 a 3 ele vai dizer, vocês precisam manter a unidade que o Espírito criou entre vocês. Então os cristãos, os crentes já têm uma unidade. Trabalhem, se esforcem para preservar, manter essa unidade. Segundo, ele vai dizer por quê. Versículos 4 a 6. Porque nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Senhor e nós temos o mesmo Pai. Apesar das diferenças, todos nós somos participantes da mesma aliança com esse Deus. Então, como nós cantamos, né? Assim que todos nós sejamos um, assim como o Jesus Cristo é com o Pai. Essa é a oração de Jesus. E, em terceiro lugar, Paulo vai dizer, versículos 7 a 10, que apesar de sermos um só corpo, cada um de nós é diferente um do outro, porque Cristo deu a cada um de nós dons diferentes uns dos outros, para que a gente servisse um ao outro. Então, a ideia de Deus não é homogeneidade, que é quando você mistura, por exemplo, o leite com chocolatado, ou leite com café. Não dá para separar mais, se transforma em um. A ideia de Deus é que nós sejamos um de maneiras diferentes, como água e óleo, por exemplo. Estão juntos, mas são diferentes uns dos outros. Então essa é a ideia, cada um com o seu dom, contribuindo para o crescimento do outro. E aí, além disso, nós vimos na quarta passada um só versículo, o versículo 11. Nós entramos em detalhes no versículo, destrinchamos ele, e nós vimos, como lemos aqui, que além de nos capacitar com dons, Deus também nos deu, ou deu à igreja, pessoas como dons. Ou seja, são ofícios de ensino na igreja. Então Deus deu para cada um de nós um dom, pelo menos, para servirmos ao corpo. Agora, Ele também nos deu para todos algumas pessoas que nos ensinem, como presentes também. Então aquele que nos ensina é como se fosse um dom, um presente de Cristo para nós.
É isso que Paulo diz no versículo 11. E no versículo 11 ele explica quem são esses. Ele vai dizer apóstolos, profetas, evangelistas, e nós vimos que pastores, mestres, é uma referência ao mesmo tipo de ofício. Então um pastor é mestre, um mestre é pastor. Apóstolos e profetas foram aqueles que nos deram as Escrituras. Evangelistas e pastores mestres são aqueles que nos ensinam as Escrituras. Ok? Estamos já situados no nosso contexto. Então a gente vai para a primeira pergunta. Por que Cristo nos deu o ensino na igreja? Qual foi o propósito, o objetivo de Cristo em nos dar pessoas que nos ensinem a palavra de Deus? A resposta está aí. Paulo vai dizer que Cristo deu esses dons de ensino à igreja com vistas, tendo em vista, com um fim, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Lembra que santo, o que representa na carta, principalmente na carta de Efésios, a gente já trabalhou isso. É alguém que é uma imagem, morreu e foi transformado numa escultura, ou é alguém que nunca peca? Não é isso, né? Quando Paulo se refere a santos, ele está se referindo a quem? Aos crentes. Mas por que ele diz santos se todos somos pecadores? As duas respostas estão certas. Primeiro, santo também traz, além dessa ideia de perfeito, traz a outra ideia na Bíblia de separado. Então, por exemplo, quando você separa um pedacinho de mistura para amanhã, aquele pedacinho de mistura é separado para amanhã. Então, quando a Bíblia nos chama de santos, em um sentido é nesse mesmo. Você foi separado para Deus, para o uso de Deus. O segundo sentido é o que a Tamira citou. Um dia seremos santos, mas ainda não somos santos. Mas Deus já nos considera santos porque já nos perdoou. Então não há culpa em nós. Apesar de pecarmos ainda, Ele já nos perdoou pelo sacrifício de Cristo. Então, mas perceba que tem algo interessante. Aperfeiçoamento de santo. Não tem uma aparente contradição nessa frase? Como que você aperfeiçoa o que já é santo? O que já é perfeito? Porque ainda somos pecadores. Vivemos num mundo caído, ainda caímos no pecado, lutamos contra isso sim, mas apesar da luta ainda caímos. Santos, crentes, precisam ser aperfeiçoados até a vinda de Jesus ou até o dia que a gente morrer e que morrermos e formos para o céu. Mas vamos pensar aqui na ideia de Paulo. Então Cristo nos deu pessoas para nos ensinar a palavra, para que sejamos aperfeiçoados, ok? Então é como que fosse um seminário, uma escola. A igreja é como se fosse uma escola. Todos nós nos reunimos para aprender, para praticar na rua. Esse seminário tem dois propósitos. Olha o versículo 12. Primeiro, ele vai dizer: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A primeira coisa para o qual esse ensino nos capacita é para o serviço. A palavra obra é desempenho, é ação do ministério. Sabe o que significa ministério aqui? É a palavra grega diaconia, da onde a gente tem diácono, que nada mais é do que um servo, um garçom, essa é a ideia. Então, trocando em miúdos, nós aprendemos da palavra para sermos capacitados a servir aos outros. Bom, pense um pouquinho aqui. Isso significa que quem não aprende da palavra é capaz de servir da maneira com que Deus espera? Não, não é capaz. E ele nem mesmo consegue ver necessidade de fazer isso. É por isso que nós vemos muitas pessoas que não congregam e não sentem necessidade de estar junto com outros. E mesmo às vezes quando está, ele não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Por quê? Porque não tem sido aperfeiçoado para servir. Isso significa também que para servir o corpo é preciso estar preparado pela palavra. Então você não pode querer fazer as coisas na igreja sem primeiro perguntar: Deus, como que a gente faz as coisas na igreja? Como o senhor planejou que fosse? Então você não pode fazer as coisas do seu jeito, mas do jeito de Deus. E para isso você precisa aprender da palavra. É isso que Paulo está dizendo. A segunda capacitação é para, além da obra do ministério, ele vai continuar. E para a... Qual que é o termo? Termina o versículo 12. Edificação do corpo de Cristo. Então, o segundo propósito de sermos capacitados pela pregação da palavra é para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, edificação, quem trabalha com edifício, é muito óbvio, né? O seu Luiz Carlos sabe muito bem do que a gente está falando. Então, edificação é construção.
é promover crescimento. E edificação do corpo de Cristo é promover o crescimento dos outros santos, dos crentes. Pensa aqui nisso. Paulo está dizendo, você aprende da palavra para aprender a servir. Segundo, você aprende da palavra para fazer crescer. Tanto você quanto o outro. Para que vocês cresçam. Então, ninguém promove o crescimento de si mesmo na vida cristã. Então você não pode chegar no espelho e dizer, nossa, como eu sou bom, eu me basto. Eu vou conseguir a sua igreja e eu vou buscar Deus sozinho. Isso não existe nas Escrituras, não existe. Você promove o crescimento do outro e o outro promove o seu crescimento. Então, pensa nisso aqui. Imagina que a partir de amanhã eu chegue para vocês e diga assim, olha, eu sou pastor mestre, ok? Então, eu tenho o dom do ensino. Sabe o que eu vou fazer? Eu não preciso mais de vocês. Para que eu cresça e me edifique, eu vou chegar todo dia diante do espelho e vou pregar para mim mesmo. Porque aí se eu pregar para mim mesmo, eu mesmo vou crescer e o negócio tá beleza, ok, fantástico. É assim que funciona? Não. Porque Deus nos dá dons para que nós sirvamos aos outros. Então se você tem um dom, mas diz que ele é só para você, isso não é dom. Porque o dom é para isso. É para capacitação no serviço e crescimento do outro. Então, um pastor mestre sem igreja, ele não pode ser edificado. E nem promover a edificação. Então você não pode dizer, eu não preciso ir para o culto. Eu prego para mim mesmo. Eu tenho crescido na fé sozinho, sem precisar de igreja. Se você diz isso, você não tem sido capacitado pela palavra para edificar o outro. Então você não entendeu como é que cresce na vida cristã. Você cresce na vida cristã em comunidade. É assim que a gente cresce. Porque aí eu sirvo e sou servido pelo outro. Vamos resumir o que Paulo diz então no versículo 12. Cristo nos deu, vamos falar junto aqui só para ver se fixa aí. Cristo nos deu os dons de ensino para que nós desempenhássemos nossos dons de serviço. Está claro isso na mente de vocês? Então, Cristo nos dá pessoas para nos ensinar, para que essas pessoas nos capacitem a nós usarmos nossos dons para servir. Então, nós precisamos ser treinados para aprender a servir. Nós precisamos ser ensinados para crescer e para promover crescimento dos outros. Isso significa, em termos bem claros, que você só vai ser um membro útil no corpo se você estiver sendo aperfeiçoado pelo ministério da palavra. Pela pregação da palavra, eu e você aprendemos a servir, aprendemos a crescer juntos. Então, o nosso papel não é ficar longe da palavra, mas também não é chegar e ouvir a palavra e ficar sentado no banco, como lustra-móvel, só esquentando cadeira, ou esquentando banco, limpando cadeira e banco. O nosso papel é ouvir, é aprender da palavra e é começar a trabalhar. É para isso que Deus nos deu o ensino. Nós aprendemos para servir, nós servimos para crescer, juntos. Bom, algumas aplicações dentro desse primeiro ponto. A primeira aplicação é a seguinte: saiba que você precisa aprender. É óbvio. Então você é incompleto, como eu. Você é despreparado, como eu. Você é cru. Imagina aquela abobrinha, quando está feita é uma delícia. A abobrinha crua, misericórdia. Dá até nojo o cheiro da abobrinha, né? Mas quando ela está cozidinha, é maravilhosa. Eu e você somos como essa abobrinha. Nós somos crus, incompletos. Nós precisamos ser aperfeiçoados. É necessário se alimentar para crescer. Segunda aplicação, crescer significa começar a fazer, começar a servir. Então, você avalia o crescimento de uma pessoa com base no quanto ela tem se movimentado em servir, em promover o crescimento dos outros. E você pergunta então, mas como eu sei qual é o meu dom? As pessoas normalmente fazem essas perguntas, né? Se eu sei que Deus me deu um, e a Bíblia diz isso, qual é o meu dom? Sabe como você descobre qual é o seu dom? Não é ir para o monte orar, ou caçando na Bíblia de alguma maneira. Você vai descobrir qual é o seu dom quando você começar a servir em todas as áreas da igreja. Não tudo ao mesmo tempo. Mas tem a área do ensino das crianças ou uma área de ensino. Eu posso tentar por aqui. Mas
eu não tenho muita facilidade, então eu vou por aqui. E passa por todos os setores, uma hora você vai achar a sua facilidade. Talvez a visitação, talvez é o dom de misericórdia em ajudar as pessoas que necessitam. Existem inúmeros dons. A gente às vezes pensa que é só ensino na igreja, né? Não é isso. Tem muito mais do que só o ensino. Eu queria te fazer algumas perguntas. O que você está esperando para começar a aprender mais? Antes de começar a servir, aprender mais. Quais são os métodos, os meios que você tem usado para crescer? Você tem lido a Bíblia? Você tem ouvido boas pregações? Você tem se esforçado para aprender quando tem oportunidade de aprender? Esse é um belo desafio. Mas o que você tem esperado então para começar a servir e para promover crescimento um do outro? No que eu posso ser útil a você? E é assim que a gente cresce. Qual tem sido a sua preocupação principal nessa vida? É conquistar coisas nesse mundo que vão ficar para os outros quando nós partirmos? Ou é promover marcas eternas, marcas espirituais na vida das pessoas que vão promover edificação e vão ficar para o resto da eternidade? Isso é bem prático para a vida de mães, né? A gente consegue imaginar o coração de uma mãe e de um pai. Eu quero ter o melhor para o meu filho. Mas o melhor para o seu filho não é uma escola ou um trabalho muito bom. Óbvio que isso é bom, mas o melhor para o seu filho é conhecer a Deus. Então esse é o mais importante. Não quer dizer que os outros não são? São. Mas esse é o mais importante. Eu vou me esforçar para que eles sejam encaminhados nesse e no outro também. Mas principalmente esse. Bom, uma coisa interessante aqui, aí agora eu vou aplicar para mim mesmo, e vocês vão me ajudar concordando. Então, o papel do pastor mestre é simplesmente treinar os crentes para que eles sirvam a Deus, ok? Esse é o meu papel diante de vocês. Então, o objetivo final do meu ensino na igreja, ou do ensino geral da igreja, é esse. Todo mundo colocando a mão na massa. E isso é interessante porque o pastor ele não pode centralizar tudo que acontece na igreja. E se eu faz tudo. Então ele liga o fogão, estoura a pipoca, come a pipoca, lava a panela da pipoca e joga fora o resto do milho. É ele quem faz tudo para ele mesmo. A ideia de Deus não era essa. Mas também tem uma outra ideia que se encaixa aqui. Que a igreja também não pode ser esse esquenta-banco. Fica só observando de longe e fala, isso aí, ele está fazendo lá, deixa ele fazendo. A igreja também precisa exortar o pastor, pastor, o senhor está fazendo tudo. Precisa parar um pouco e delegar para a gente fazer. Então, nós precisamos ter essa liberdade, tanto o pastor com vocês, quanto vocês com o pastor. Você não faz tudo, você treina para que a gente faça. Essa é a ideia. Não sei se vocês lembram, eu comecei, no começo do ano, tocando esse violão, com o microfone aqui. Aí, chegou mais um. O microfone eu já passei e fui sentar. Aí chegou mais uma. O que eu fiz? Quase estou saindo do violão, do microfone. Daqui a pouco vocês vão me ver sentadinho do lado de vocês e o violão está tocando aqui. Alguém vai tocar esse violão. Essa é a ideia. O pastor não fazer tudo, é delegar para que os outros sirvam também. Eu peguei a ideia? Vamos lá então. Uma igreja saudável, uma igreja em que todos se movimentam para servir. Cada um no seu papel e todos para a glória de Deus. Primeira pergunta. Para que ou por que Cristo nos deu o ensino da igreja? Para que a gente seja aperfeiçoado, a servir e a crescer. Segunda pergunta, versículo 13. Até quando nós devemos aprender? Até quando vocês vão ter que ouvir? Se não for a minha voz, vai ter que ser a voz de outro pregador. Para o resto das nossas vidas, a gente vai ter que ouvir isso. Será que vai chegar uma hora que eu vou poder dizer, não, eu já consegui. Eu já cheguei no nível que eu precisava, não preciso mais aprender como essa turminha que está chegando na igreja. Eles precisam aprender, eu não mais. Até quando? Ou você pode fazer essa pergunta, olha, mas eu já servi tanto na igreja, eu já me dispus tanto no serviço a Deus, eu acho que está na hora de eu tirar umas férias. Ou está na hora de eu tirar uma aposentadoria do serviço. Tem gente que simplesmente para de fazer tudo na igreja e não faz mais nada. Ou você pode perguntar, até quando eu vou ter que ficar edificando o meu próximo? Até quando eu vou ter que dar suporte para o meu irmão? Será que não chega uma hora que ele tem que se tocar e começar a andar sozinho? O versículo 13 responde para nós. Olha como Paulo diz, versículo 13. Esse ensino é até que todos cheguemos, ou alcancemos, pelo menos duas coisas. Primeiro, até que todos cheguemos a... Qual a palavrinha que tem aí?
A unidade da fé. E no pleno conhecimento do Filho de Deus. Então essa unidade traz a ideia, lembra? De unidade não é homogeneidade, mas é um consenso, é uma unanimidade. Então a ideia de Paulo é, vocês vão aprender da palavra até que, se eu perguntar uma coisa para a Luana, você acredita nisso, Luana? Ah, acredito. Legal. Clarice, você acredita nisso? Acredito também. Nossa, vocês acreditam na mesma coisa? Sim, porque nós temos sido ensinados na palavra. Essa é a ideia, toda a igreja chegar à unidade. E essa unidade, essa unanimidade, é nas seguintes áreas. As duas, na fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. É isso que o versículo diz. A fé é a unidade na convicção da verdade. Lembra que a gente falou que fé pode ter dois sentidos na Bíblia? O primeiro sentido é aquela ideia de que você confia em algo ou em alguém. Então, quando você diz, eu tenho fé em Jesus, eu confio na obra de Jesus por mim. Então, por que você é salvo? Porque você é bom pelos seus méritos? Não. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo. Então, eu confio na obra que ele fez por mim. O primeiro sentido de fé é esse. O segundo sentido de fé nas Escrituras é o conjunto de verdades no qual você deposita a sua confiança. Ou você ouve e obedece. Então, quando Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade na fé, não é que todo mundo tem que crer do mesmo tamanho, né? Então, vamos lá, você tem que crer igual a eu e a gente vai ter fé. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, todos cheguemos à unidade naquilo que Deus promete. Todos nós saibamos o que Deus fala. A unidade da fé. É tão triste a gente saber que na igreja há pessoas que sabem muito de Bíblia e pessoas que sabem muito pouco de Bíblia. E aí, a tendência é as que sabem muito se orgulharem. E as que sabem pouco se desprezarem e ficarem com vergonha. Mas Paulo diz, o ensino na igreja é para isso. É para que todos sejam equilibrados, unidos, unânimes no conhecimento das Escrituras. Daquilo que Deus diz. É por isso que nós precisamos aprender. O que já sabe muito, ele precisa estar aprendendo. E o que sabe pouco também. Para que todos sejam equilibrados. Essa é a ideia. O segundo, ele vai dizer, unidade no pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento pleno é o conhecimento preciso, correto a respeito de Jesus Cristo. Então é você compreender Jesus de uma maneira inteira, precisa, correta, sem erros. E você conhece Jesus junto, aprendendo da palavra. Interessante isso, porque hoje em dia nós somos atacados por muitas seitas e heresias. E o que as seitas e heresias mais gostam de fazer é atacar a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Sempre. O testemunho de Jeová vai dizer que ele é um Deus menor. O budismo vai dizer que Jesus é um grande mestre. Mas só isso. Não é Deus, não leva para o céu. O espiritismo vai dizer que ele foi um bom exemplo. Que ele é um dos caminhos. Ou que ele alcançou a perfeição e você tem que seguir os passos dele. Então, as maiores heresias e seitas, elas nascem atacando a pessoa de Jesus. Só que Paulo está dizendo, o ensino na igreja foi dado para que vocês conheçam Jesus de maneira plena. Para que ninguém engane vocês com heresias. Interessante, né? E todos juntos conhecemos a respeito de Jesus. Aí se alguém vem com uma ideia de jirico para você, diminuindo Jesus, você vai dizer, eu conheço muito bem a respeito de Jesus. Jesus não é essa pouquinha coisa que você está dizendo, não. Porque nós temos aprendido de Jesus. Primeiro propósito, até que todos cheguemos à unidade. O versículo ainda termina. Então, fica com essa frase, até que todos cheguemos a... Aí nós vamos, depois do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que todos cheguemos à maturidade. Se em primeiro lugar chegarmos à unidade, em segundo chegarmos à maturidade. O nosso alvo é chegar à perfeita varonilidade. Palavrão, né? Varonilidade significa homens ou mulheres feitos. Maduros, completos. Então aquela ideia de todas as suas faculdades exercidas na maneira mais plena possível. Então, intelectual, emocional, física, essa é a ideia. Em segundo, ele vai dizer, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é ser homem e mulher perfeito? É chegarmos na estatura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é como se você, quando a criança vai crescendo, você vai medindo
o tamanho dela, normalmente, ela vai riscando em todos os lugares, né? Então ela vai lá, marca aqui, olha, já cresci um pouquinho. Então, ele sempre fica querendo chegar ou no tamanho da mãe, do pai, ou de alguém, ou talvez o tamanho da porta, sei lá. A ideia aqui, Paulo está dizendo, vocês vão aprendendo e todo dia vão rabiscando ali. Até que você chegue no tamanho de Jesus Cristo. Não, mas como eu vou chegar lá? O alvo é esse. É incapaz, eu sou impossível, é impossível, eu sou incapaz de chegar lá. Mas o seu alvo é chegar lá. Em resumo, nós aprendemos da palavra para sermos adultos. Para sermos humanos completos, como Cristo foi. Perceba aqui que o nosso objetivo, o objetivo do nosso treinamento e a prática do serviço, é primeiro, nos tornar um só, na crença e no conhecimento de Cristo, e segundo, é nos fazer sermos perfeitos como Cristo é, maduros como Ele é. Ou seja, esse alvo de perfeição é o alvo de todos nós, juntos. Mas aí vem a pergunta, isso é possível? É possível todos nós sermos perfeitos, sermos maduros em Cristo, sem erros, sem pecado, cremos tudo na mesma coisa? É possível nessa terra? Nunca seremos perfeitos nessa terra. Porque o pecado nos atrapalha. Mas, lembra que Paulo está dizendo, o objetivo é esse. Quando isso vai acontecer? No céu. Sabe o que isso significa? Que se o alvo é nós sermos perfeitos como Cristo é, isso deve acontecer até a nossa morte. Ou até a segunda vinda de Cristo. Então, até quando você vai estudar da palavra? Até o dia que Ele me levar. Mesmo já velhinho, no leito, enfermo, 80 anos de convertido, 80 anos de Bíblia, talvez decorei a Bíblia, ainda preciso aprender e viver junto. Então, nós nunca vamos poder dizer que nós aprendemos o suficiente, que nós já servimos o bastante, que nós já sabemos de tudo, que nós já somos como Cristo, que já fizemos a nossa parte na edificação da igreja. Nunca vamos poder dizer isso. Porque cristão não se aposenta da vida cristã. Cristão nunca vai deixar de aprender, nunca vai deixar de servir e de edificar o outro. Porque o alvo do cristão é ser como Cristo é. E para ser como Cristo, ele deve fazer essas coisas. Ele deve aprender, ele deve servir e ele deve edificar. Algumas aplicações para nós. Primeiro, não diga que você chegou a um nível especial de espiritualidade ou um nível superior de vida cristã. Nunca diga isso. Porque mesmo que, vamos supor que isso fosse possível, tá? Você já chegou num nível que você sabe muita coisa. Sabe o que você deveria fazer se você já chegou nesse ponto? Segundo o que Paulo está dizendo aqui, ensinar aos outros. Esse é o seu papel. Porque o papel é que todos sejam iguais na fé. Então todos conheçam a mesma coisa. Todos conheçam a Jesus igualmente, juntos. Segunda aplicação. Se prepare aí. Pare de fugir do corpo de Cristo. Porque ensino e serviço são duas palavrinhas essenciais na vida cristã. Não dá para você ser crente sem um dos dois. Ou sem os dois. Ensino e serviço é essencial. Não dá para você glorificar Deus. Lembra que o contexto do capítulo 4 é ande de modo digno. Como que você anda de modo digno do chamado que Deus te deu? Com ensino e com serviço. Se você não colocar essas duas áreas na sua vida, você nunca vai andar de modo digno. Ou só quero servir, mas não quero aprender. Ou só quero aprender, mas não quero servir. Né? Cabeções, mas falhos em prática. Ou pessoas que só fazem, mas não conhecem nada. Deus não planejou que fosse assim. Deus planejou que fôssemos bons teólogos na mente e 2 teólogos na prática. Então, se você não aguenta a igreja ser dessa forma, ensino, prática, edificação, você precisa ter uma consciência. Senta, chora e espera, porque não vai mudar. Foi assim que Deus planejou a igreja. Foi assim que Deus planejou. Paulo deixa muito claro nesse texto. Outros textos também vão corroborar com isso. Interessante porque muitas igrejas, isso a gente dá risada, né? Mas muitas igrejas parece que elas têm tentado mudar isso aqui. Porque o que a gente vê na mídia ou vê
em convites, em placas, em outdoors, banners. Igreja focando em louvorzão. Igrejas focando em milagres, focando em curas, em diversão, passeios, arrepios, ou programas, shows, piadas, tantas outras coisas. Aí você diz, não, mas espera aí, algumas dessas coisas é muito legal. Algumas dessas coisas são demais. Tudo bem. Mas não é o propósito da igreja. Qual o problema de um louvorzão? Nenhum. Desde que você não diga que aquilo é igreja. Vai fazer um show. Vai curtir uma banda que você gosta. Mas isso não é igreja. A igreja não foi planejada por Deus para esse propósito. Isso não é primordial. Se um dia não tivermos violão, não tivermos quem toque, nós não vamos perder muita coisa. Porque o mais importante é se não tivermos quem ensine a palavra. Aí a gente deve se preocupar. Ou um dia eu chegar aqui para ensinar e você não trouxe sua Bíblia. Ou você não quer ouvir a palavra. Claro que acontece. Ou você dizer, eu não quero mais aprender da Bíblia. Aí temos um problema. Temos um problema. Esse tipo de coisa, por que não é primordial? Porque esse tipo de coisa não vai levar a igreja para o lugar onde ela tem que chegar. Porque a ideia da igreja é ir subindo cada degrau até chegar como Cristo é. Música não vai fazer isso. Show não vai fazer isso. Milagre não vai fazer. Cura não vai fazer isso. O que vai fazer isso? É Bíblia. É Deus falando, corações sendo transformados. Por isso, a terceira aplicação e última eu quero te fazer um convite a se avaliar. Olhar para o seu coração e responder algumas perguntas. De novo, não precisa responder. Pensa aí dentro. Que tipo de igreja você procura? Que tipo de igreja você idealiza? Uma igreja que te satisfaça, como um clube ou como um parque de diversões, em que sempre tem que ter algo novo, porque senão eu não vou. Se vai ser sempre a mesma coisa, sempre estudo, isso me cansa. Eu quero outra coisa, eu quero novidade. Tem gente pulando de igreja em igreja buscando novidade. O que vai acontecer? Não vai para igreja nenhuma. Porque uma hora a novidade acaba. E se você tentar sempre promover novidade, você vai ver que isso cansa. Isso cansa. Não é cansativo, mamães, ter que colocar todo dia beterraba na comida da criança? Cenoura, seja lá o que for escondido. Se todo dia você fizer a mesma coisa, uma hora ele vai captar. Peraí, eu estou comendo alguma coisa aqui que eu não gosto. Cansa, não cansa ser criativo? Imagina um pastor tentando ser criativo para atrair pessoas com novidades. Desiste, ele não vai aguentar. Ninguém aguenta. É por isso que nós vemos tanta loucura acontecendo nas igrejas. Gente jogando óleo na cabeça do outro. Gente subindo em pau de sebo, já vi isso dentro da igreja. Gente correndo de um lado para o outro. Por quê? Tem que ter novidade. Então, o que você está procurando? Uma igreja que vai satisfazer a sua curiosidade. Uma igreja que seja como você gosta, que faça passeios legais, que tenha atividades diferentes ou atividades iguais a que o mundo promove. Uma igreja que realize shows, festas da hora. Interessante isso. Porque a igreja que você procura deveria ser a que Deus planejou. Uma igreja que ensina a palavra. Uma igreja que te leva a servir ao corpo. Uma igreja que promove edificação. Interessante essa ideia. Muitos jovens já me questionaram. Puxa vida, a gente poderia fazer uma baladinha gospel. Ou a gente poderia ir para o carnaval com o bloco cristão. Vamos evangelizar lá. Ou sabe o que a gente faz? Olha, essa aqui é a melhor. Sabe o que a gente faz? Um descrente dificilmente vai entrar dentro da igreja. O que a gente pode fazer? A gente pode enganar ele. Então a gente faz assim, a gente diz que vai ter uma festa, uma festa, uma noitada, uma balada. Vai ter o globo cheio de cores, e a gente vai pôr música dançante, e a gente vai esconder a placa da igreja e eles vão chegar. Aí sabe o que a gente faz? Bem no meio da festa, a gente acende todas as luzes, o pastor aparece e prega. E a gente pega eles no pulo, porque eles não sabiam que aquilo era uma igreja, a gente engana eles. Eu já ouvi isso. Um jovem me propondo isso. Isso não leva ninguém a nada. A igreja não... pensa nisso. O mundo, ele é craque no que faz.
Não adianta a gente tentar copiar o mundo. A gente não dá para copiar o mundo. Se a gente fizer uma festa aqui, o mundo vai fazer uma festa melhor. Então tem igreja que tenta concorrer, né, com a festa que está tendo no mundo. Não adianta. Que ganhe da gente. E se você está meio em dúvida para onde você vai, é melhor ir para lá. Porque aqui nós não vamos fazer isso. Nós vamos estudar a palavra. É uma igreja que faz isso, que tem potencial e capacidade de te fazer amadurecer. E te levar a ser como Cristo é. E é essa igreja que nós devemos ser aqui. Então, respondendo a nossa pergunta no início. Por que a palavra de Deus é o centro dos nossos cultos? Por que a pregação toma a maior parte dos nossos cultos? Primeiro, versículo 12. Porque Cristo quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos aperfeiçoar para que a gente possa servir uns aos outros e assim sermos edificados. Segunda resposta. Porque Cristo quer que nós sejamos unidos e maduros como Ele é. É por isso que a palavra sempre vai estar aqui no centro. E o dia que ela sair do centro, espero que vocês tenham me chutado para fora dessa igreja. Tá bom? Tem que ser assim. Queiramos uma igreja assim.